Agora eu peço para você se preparar para ouvirmos a mensagem que Deus quer trazer para nós no dia de hoje. Aleluia, Pai. Nós te agradecemos porque estamos diante de um Deus que faz. Estamos diante de um Deus que é soberano. Estamos diante de um Deus que não conhece limitações. Por isso, aceitamos a transformação que vem do Senhor. E desde já, eu quero pedir a sua direção nesta mensagem. Aquilo que o Senhor quer para que entre no coração do seu povo. Em nome do Senhor Jesus. O bom é que o Senhor não nos deixou sós, mas o Senhor nos enviou aquele que vai à frente de nós, o Espírito Santo da verdade. Como diz a sua palavra, o Espírito que o mundo não conhece, mas nós conhecemos porque conhecemos o Senhor. Obrigado, Senhor, por essa dádiva. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. E eu quero trazer a mensagem aqui para este dia, este domingo. Depois de 4 domingos que nós recebemos o estudo, acredito que você ficou abençoado durante as 4 semanas que você ouviu a mensagem, o estudo, através do pastor Coelho. Hoje nós vamos ouvir ou vamos receber a palavra que tem como tema: como pode ser ouvida a nossa oração? Porque a Bíblia está cheia de palavras que dizem que o fulano foi ouvido a sua oração. O giz foi ouvido a sua oração. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, nosso Deus é um Deus que ouve as orações daqueles que o buscam. Aleluia. E nessa manhã, é o que nós queremos compartilhar aqui. Como é que podem ser ouvidas nossas orações? Eu queria pedir aos irmãos para abrirem o livro de 1 de Timóteo. Eu tenho aqui 2 exemplos dos homens. No Antigo Testamento eu tirei um homem. No Novo Testamento também eu tirei mais um homem. Que a Bíblia exatamente nos diz que esses homens, as suas orações foram respondidas, foram ouvidas. Mas não só. Toda a Bíblia ela traz a certeza que as orações foram ouvidas. Tem homens distintos que a Bíblia diz claramente que o fulano, as orações dele foram ouvidas. Neste caso, foram recebidas. 1 de Timóteo capítulo 2, do versículo 1
Antes de tudo, peço que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois, salta para 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas sem ira nem discussões. Aleluia. Uma coisa é o dever que Deus colocou em nós, que nós devemos orar. E a outra é a realidade que nós podemos constatar através desse dever que realmente as nossas orações são ouvidas. E aqui o que nós queremos falar é que é de sabermos como, na verdade, as nossas orações podem ser ouvidas. E aqui Paulo, escrevendo para Timóteo, diz que, volta para 1. Diz que antes de tudo tem que se fazer súplicas, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens. Esse é o dever de todo homem. Aleluia! Esse é seu dever. Diz para seu irmão, esse é seu dever. O nosso dever é que nós façamos orações, súplicas, intercessões e ações de graça por todos os homens. E se nós formos a entrar no livro de 1 Tessalonicenses 5:17, o mesmo apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar que nós devemos orar sem cessar. Essa é a missão enquanto você for cristão, nascido de novo, você ganha essa missão de orar sem cessar. Aleluia! Orar sem esquecer também. Amanheceu um dia, você nem sabe que é outro dia, nem agradeceu, nem orou. Então, esse é o dever de todos nós. Aleluia! Esse é o dever de todo cristão. Orar sem cessar, dar ações de graça, suplicar, clamar. Esse é o dever. Enquanto você viver, enquanto você permanecer na fé cristã, você precisa de exercer essa missão. Aleluia. Mas então, por outro lado aqui, nesse capítulo 1, volta para o versículo 8 de 1 Timóteo. Aqui o versículo diz que quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Coloca aí a versão King James. Portanto, determino que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Aleluia! Aqui Paulo diz: eu determino para os homens que esses homens possam orar levantando as mãos santas em todo lugar, mas levantando mãos santas. Significa que os homens devem orar, antes de orar, buscar a santidade, porque o levantar das mãos significa o quê? A santidade. Aleluia. Então,
temos que levantar nossas mãos em oração, que significa santidade, sem ira e sem discussões. Significa que se levantamos as mãos santas, significa que já passamos desses dois, já passamos da ira, já tiramos para fora e já tiramos para fora as discussões. Todo aquele que levanta mãos em oração, ele tem que se mostrar santo na presença do nosso Deus. Aleluia! Esses são alguns dos requisitos que possam nos levar ao trono de Deus, isto é, possa levar a nossa oração ao trono de Deus e Deus disser que eu ouvi o clamor do fulano. Aleluia! Existe uma preparação para as suas orações serem ouvidas. Você precisa de se preparar. Aleluia! Preparação é esta. Afastar-se da ira, afastar-se das discussões, afastar-se daqueles momentos que roubam a sua comunhão com Deus. Quando você se abstém desses momentos e apega-se à oração, aí Deus não tem como negligenciar a sua oração. Aleluia! Temos aqui um gentio chamado Cornélio, que no Novo Testamento a Bíblia vai dizer que as suas orações foram ouvidas. Abra aí comigo o livro de Atos. As suas orações foram ouvidas. Quem ouviu não foi o bairro, mas Deus ouviu a oração. Aqui também, na vida desse homem, nós vamos encontrar alguns atributos que fizeram com que a oração de Cornélio subisse ao trono de Deus. Cornélio este que a Bíblia diz que foi um comandante de um exército, de um grupo de soldados. Mas vai ser o mesmo Cornélio que Deus vai dizer que as suas orações foram ouvidas. Amém? Vai ser o mesmo homem que Deus vai levantar e dizer que as suas orações, Cornélio, já chegaram ao meu trono, foram ouvidas. As suas orações vão fazer a diferença a partir de hoje. Irmãos, a oração só de um justo faz diferença, posso dizer, no mundo inteiro. Aleluia! Faz diferença. Capítulo 10. Vamos ler de 1 e vamos terminar o versículo 4. Capítulo 10, Atos capítulo 10, 1 até 4. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime militar conhecido como italiano. Este homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão de forma clara. Viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, o chamou pelo nome: Cornélio. Estarecido e com os olhos fitos no anjo, indagou: quem é o Senhor? Que é Senhor? Ao que o anjo lhe comunica: tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Aleluia! Volta para o primeiro versículo. Muito obrigado, irmão Obra. Como eu disse, aqui estamos a ver, pela primeira vez no Novo Testamento, a Bíblia dizendo que as suas orações
já subiram ao trono de Deus. As suas orações já foram ouvidas. Aqui a palavra diz que este homem, Cornélio, versículo 2, era piedoso. Esse foi o primeiro atributo que fez com que as orações de Cornélio fossem ouvidas. Temente a Deus. Cornélio foi um homem temente a Deus. Apesar de ser um soldado que comandava um grupo, mas ele não se conformou, não se deixou roubar com o cargo que ele teve. Mas sim, todo o tempo dele, ele cultivou ser temente a Deus. Aleluia! Ele ia cumprir a parte de César, mas também ele tinha colocado em primeiro lugar o temor do Senhor. E foi por essa razão que o anjo diz que suas orações foram ouvidas. Assim como toda a sua família. Ele era generoso, sabia dar. E a Bíblia diz que ele ajudava os pobres financeiramente e buscava continuamente a Deus em oração. Então, você vai ver aqui muitos atributos. Tinha ele a generosidade, tinha ele o temor do Senhor, sobretudo ele orava, sabia colocar em primeiro lugar a oração. Significa que a generosidade, o temor e a oração, essas coisas devem caminhar juntas. Aleluia! Para sua oração ser ouvida na presença de Deus, você precisa de ser equilibrado. Oração, generosidade e temor a Deus. Aleluia! Na falta de um atributo entre esses que vêm mencionados aqui, pode fazer com que a sua oração não tenha resultado, não seja ouvida, porque você amou esta parte e rejeitou a outra parte. Amém? Porque o mundo hoje em dia talvez ouviu bem essa parte de generosidade. Eles vão saindo pouco a pouco do temor e da oração e vão se apegar na generosidade. Se eu dar uma cabeça de boi, Deus vai se agradar de mim. Não é isso. Aqui a palavra diz que este homem, ele podia corresponder em todas as partes. E foi por essa razão que Deus diz, as suas orações, elas foram ouvidas, já estão ouvidas. Amém? Então, generosidade, oração e temor. Esses são atributos que você fazendo a partir de hoje, o anjo vai descer sobre você e ele há de dizer que as suas orações foram ouvidas. Este tem que ser o tempo que você vai entrar no seu espírito e ver esses atributos que aqui vêm mencionados. Se é o mesmo que está no seu espírito ou se há alguma falha. Esse tem que ser um momento de correção, autocorreção, porque Deus já está nos mostrar o caminho certo pelo qual as orações são ouvidas. Amém? Deus não pode ouvir a oração de um que só tem dois atributos. Não tem temor, faz esmolas e faz oração. Deixou o temor. Não é possível que Deus responda a oração desse irmão. Não é possível. Aleluia. Porque a palavra em Provérbios diz que o princípio da sabedoria é o quê? É o temor. O temor do Senhor é a chave das bênçãos. Amém?
Eu acredito que Cornélio, se ele se apegasse somente nas esmolas e nas orações, acho que teria desvantajado tudo que ele teria naquele momento e a oração dele não teria sucesso. Mas ele, primeira parte, ele se apostou no temor. Ele aprendeu o temor do Senhor. E depois foi complementar com a generosidade e a oração. Aleluia. Então, essas são as chaves pelas quais as nossas orações podem ser ouvidas na presença de Deus. Aleluia. Eu estou há 1 ano que eu estou a orar, mas não há nada que muda na minha vida, não há nada que acontece no meu serviço, não há nada naquilo que eu estou a concorrer, ainda as portas continuam fechadas, mas você tem que ver esses 3 atributos principais para a sua oração ser ouvida. Aleluia! Você tem que buscar o Senhor. Você tem que aprender a temer ao Senhor. Santidade é a base do temor do Senhor. Porque se nós dissemos que tememos ao Senhor sem santidade, isso não se chama temor ao Senhor, é medo ao Senhor. Amém? É medo ao Senhor. Como se estivéssemos a ter medo de um leão. Leão, na verdade, é para ter medo. Mas o temor ao Senhor é quando nós reverenciamos a Ele, é quando nós colocamos em primeiro lugar Ele no nosso espírito, na nossa vida, na nossa maneira de andar. Aleluia! Isso é temor. Eu podia fazer isto, posso fazer isto, mas por causa do Senhor eu não posso fazer. Isso é temor. Aleluia! Posso fazer isto, está ao meu alcance, mas por causa do Senhor eu não posso fazer. Aleluia! Temor é diferente com o medo. E aqui a palavra diz que Cornélio, ele tinha temor, sabia o que era o temor ao Senhor. Aleluia! Então, irmãos, Deus, Ele não fechou os ouvidos para não ouvir a nossa oração. Deus, Ele continua ainda com olhos e ouvidos abertos à espera da sua oração. Só que dentro dessa oração, temos que consagrar a nossa oração na presença de Deus com esses atributos, com o temor e com generosidade. Sermos generosos. E lá atrás, o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, diz que não com ira, nem com contendas, que nós podemos mandar a nossa oração. A nossa oração, ela tem que subir como aroma suave na presença de Deus. Isto é, através da nossa santidade, aí temos que dirigir a nossa oração diante daquele que é santo. Não tem como, Ele é santo, você vai dirigir a sua oração com contentas, com iras. Essa oração, creio eu, que não vai chegar na presença de Deus. Irmão Omar, nós estamos a falar de um Cornélio, que era do seu grupo, irmão. Aleluia. Cornélio era o comandante e você é soldado, não é? Soldado não dorme de qualquer maneira. Aleluia. Vamos abrir no livro de Daniel, capítulo 10. Aqui vamos encontrar outro exemplo no Antigo Testamento de um homem que Deus diz que suas orações, que Deus manda o seu anjo e o anjo vai dizer, suas orações foram ouvidas. Daniel capítulo 10, versículo 12.
suas orações foram ouvidas. Então, como podem ser ouvidas nossas orações? Quando nós andarmos na vida de busca. Primeiro, quando nós carregarmos a santidade em nossas vidas. Quando nós sermos generosos durante a nossa caminhada. Quando nós nos apostarmos à oração. Aí as nossas orações serão ou são ouvidas. Amém? Não só orar, Deus não me ouve, não. Volte e busque a santidade primeiro. Aleluia. Oração não é algo que complica. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 17, ele vem dizendo que orar sem cessar significa em todo momento, em todo lugar você pode orar. Mas existe uma condição. É esta condição que você precisa de se apostar a ela, se apegar a ela. Durante esses momentos que o apóstolo Paulo diz que tens que orar sem cessar, assim também você tem que pedir a santidade. Tem que mostrar a santidade na presença de Deus. Não só orar, mas também buscando a santidade, que é o temor ao Senhor. Amém? Busque o temor. Quem teme ao Senhor, nem tudo vai fazer, mas vai ter limitações neste mundo. Isto não. Isto sim. Aleluia. Isso chama-se temor. Porque o seu coração quer fazer, mas o Deus que está dentro de você não te deixa você fazer. Isso chama-se temor. Versículo 12 do livro de Daniel diz: E o anjo prosseguiu-me exortando: Não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas, sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante do teu Deus. As suas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor. Aleluia! Aqui o anjo conforta Daniel. Desde o primeiro dia que você aplicou, as suas palavras, as suas orações foram ouvidas. Obrigado, irmã Obra. Foram ouvidas. Aleluia! Então, a outra coisa é aplicarmos o nosso coração às coisas de Deus. Aleluia! Batizarmos o nosso coração nas coisas de Deus. Fazermos habituar o nosso coração nas coisas de Deus. Eu posso ficar na igreja por muito tempo. Aleluia! Eu posso ser cristão por muitos anos, mas quando não aplicar, não deixar meu coração se apegar a coisas de Deus, dificilmente Deus vai dizer suas orações foram ouvidas. Aleluia! Porque aqui existe ou pode encontrar-se uma controvérsia. Você está na igreja, mas o coração não está na igreja. Então aqui, o homem de Deus, ele tinha todo o coração rendido a Deus. Ele tinha todo o coração aplicado nas coisas de Deus, humildemente, diz a palavra. Ele se humilhou na presença do Altíssimo. Em oração, ele sabia o que significa se humilhar. E ele buscou o entendimento das coisas, na oração. Então, é humildade e entrega do coração. O exemplo que nos vem do Antigo Testamento. Humildade e entrega. Aleluia! Repita comigo. Humildade e entrega faz com que a nossa oração seja ouvida e tenha resultado. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
como é que é a sua oração? Será que a sua oração ela é acompanhada com humildade e temor? Ela é acompanhada com a entrega do seu coração? Porque sim, você pode dizer que todos os dias eu oro, sim. Mas saiba que você pode orar sem estar aí o seu coração. Você pode orar o seu coração sem se concentrar naquele assunto. Sem se concentrar na presença de Deus. Orar sim, falar sim, mas sem um coração concentrado. Mas aqui a palavra nos ensina que Daniel, quando ele começou a aplicar, primeiro ele buscou a humildade no coração dele. Ele teve humildade e depois se entregou de coração. Aleluia. Entrega e humildade faz com que a nossa oração seja ouvida. Amém? São muitos anos que eu estou a orar, mas nada, aquela porta não abre. Alguma coisa falhou. Você não se entregou talvez com toda a sua fé naquele assunto. Você está a testar. Existe testar e existe orar com todo o coração, como fez Daniel. Dizem que quando se ora, as portas se abrem. Quero tentar fazer. Não é isso que estamos a aprender. Amém? Quero tentar fazer. Ver se na verdade Deus vai abrir. Você está a testar Deus. Deus, ele abre as portas. Foi o mesmo Deus que diz: suas orações já chegaram no meu trono, foram ouvidas. Amém? Então, você não teste nada de Deus. Não teste nada de Deus. Porque Deus é o dono. Se você faz isso no seu coração, você tem que saber que você está a se atrasar. Deus, ele está pronto em ouvir a sua oração. Mas ele precisa de um coração que se entrega humilde. Um coração humilde. Um coração totalmente rendido a ele. Aleluia. Coração humilde e rendido a ele. É esse o coração que Deus quer. E encontrando esse coração aqui nesse lugar, Deus vai dizer: as suas orações já foram ouvidas. Aleluia. Você não se preocupe com o tempo que os anjos desciam e falavam com as pessoas. Pense que agora aqui é o melhor tempo do que o tempo que desciam os anjos. Amém? Por quê? Ao invés de nós dependermos dos anjos, nós dependemos agora do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai te confirmar, na verdade, se as suas orações foram ouvidas ou não. Naquele primeiro dia que você começa a orar, ele já começa a avaliar as suas orações, se na verdade estão a sair dentro do seu coração, dentro do seu espírito ou não. Se não, você vai ter dúvidas naquela oração, na presença de Deus. Naquele ato de oração você vai ter dúvidas. Por quê? Porque não procedem de um coração que está totalmente rendido ao Senhor. São testes, quero ver pelo menos, lançar uma palavra para Deus, ver se isso aqui vai se abrir. Não, não vai se abrir. Não vai se abrir. Aleluia. Se testares, não vai se abrir. Mas se aplicares o teu coração com toda a sua humildade, o lugar, o plano vai se abrir. Amém? Então, nós estamos a ver dois exemplos. Um no Novo Testamento, o outro no Antigo Testamento, que a Bíblia ou Deus vai dizer: suas orações foram ouvidas. Não só estes dois exemplos, também existem mais.
nós estamos no tempo do Espírito Santo. O que é que Deus fala quando você ora? O que é que Deus te afirma no seu coração sobre a sua oração? Será que uma vez você ouviu uma palavra dessa? Descendo para seu coração que as suas orações são ouvidas? Ou você só está a meter no saco as orações? Meter. Ou suas orações talvez são de teste. Quero testar Deus, ver realmente. Dizem que ali há cura. Eu também quero. Dizem que eu também quero. Não. Não, irmãos. Se a palavra diz para esses dois homens e mais outros que não mencionamos, significa que a oração feita com toda a fé, com toda a entrega de coração na presença de Deus, sem ira, sem contendas, muda a situação. Muda a situação, irmãos. Aqui a palavra diz que esse Cornélio não foi somente ele. A oração de Cornélio primeiro mudou o ambiente da casa dele. Porque a palavra diz que ele e a casa dele. Então, essa oração de Cornélio começou a trabalhar internamente na casa dele e depois foi impactar o mundo gentio. Aleluia! Os gentios tiveram a graça pela oração de um só Cornélio. A palavra chegou, a graça chegou aos gentios por meio da oração, por meio da entrega desse homem. Um homem gentio. Veja que na presença dos judeus, o gentio naquela época não era nada. Mas graças a Deus, esse gentio que não era nada, com toda a entrega, com toda a fé, com toda a generosidade, Deus um dia disse: suas orações já estão ouvidas. Eu vou mudar a situação dos gentios. Agora não serão aqueles gentios que não tinham esperança de salvação. Agora eles já estão a entrar também na salvação como os judeus estão. Aleluia! É a oração que muda. Aleluia! É a oração que muda as circunstâncias, os problemas. A oração não tem a ver com o cargo. Eu não sou aquilo. Eu não. Não é isso. A oração, ela funciona quando nós entregamos com toda certeza, com toda a nossa fé, com todo o nosso coração. Sobretudo quando nós temos o temor ao Senhor. Quando nós vivemos a vida de santidade, as nossas orações, elas chegam e têm impacto de transformar qualquer situação. Aleluia! Não tem a ver com o tempo, como os outros pensam que não, foi naquele tempo. Não, hoje também. Aquele Deus que certificou Cornélio que as orações dele chegavam na presença de Deus, é o mesmo Deus que você está a servir. É o mesmo Deus que você hoje está a adorar. Então, não se limite com os tempos que talvez no Antigo Testamento sim Deus falava com pessoas. Hoje também. Hoje, Deus fala comigo também. Mas só que o segredo é entrega e santidade. Aleluia! Nosso Deus não é um Deus limitado. Talvez ser um Deus que falou só naquele tempo de Daniel. Ou amar somente Daniel, não. Ele te ama também. Mas você tem que aceitar, dar-lhe o seu coração. A dependência total.
em Deus vai fazer com que as suas orações sejam ouvidas. Amém? Às vezes, parece que as nossas orações não são ouvidas, porque muitas das vezes nos dependemos de nós mesmos. Ou aquilo que tem acontecido no nosso dia a dia do bem, pensamos que talvez é por causa de nós. Mas a palavra vai nos dizer que nem porque merecemos. Não é porque merecemos nós. É pela graça que as coisas acontecem no nosso meio. É pela graça que as coisas acontecem na nossa casa, na nossa vida. Não porque merecemos. Amém? É pela graça. Então, essa graça que nos alcançou, quando em nós ela é recebida com toda a humildade e entrega, aí Deus desce e diz: suas orações são ouvidas. Não porque merecemos. Não porque o que nós temos é nosso. É de Deus. Foi pela graça. Aleluia. É pela graça. É pela graça. Então você precisa de corresponder essa graça de Deus com a sua santidade, para que Deus continue a fazer o extraordinário na sua vida. Aleluia. Não se limite com aquilo que Deus colocou ao seu alcance. Deus tem mais. Deus tem mais. Você pode pensar comigo qual era a vida do Cornélio? Se a palavra diz que ele era homem que dava muitas esmolas. Ninguém dá esmola só com um único casaco este. Ninguém. Se Deus certifica que esse homem dava esmola, era um senhor rico mesmo. Era um senhor que se preocupava também com a vida dos outros. Aleluia. E daí Deus vai dizer: as suas orações já estão ouvidas na presença de Deus. E Deus começa a fazer diferença nos gentios, usando a vida de Cornélio. Aleluia. Veja que o primeiro grupo de cristãos gentios foi naquela pequena casa de Cornélio. Foi dali onde Deus fez um marco histórico na vida dos gentios. E dali a igreja começou a se alastrar, a crescer. Aleluia! Só por um pequeno Cornélio, Deus fez uma história. E essa história hoje tem que nascer por meio da sua vida, por meio da sua casa, por meio também daquilo que você tem. Amém? Porque a generosidade, o temor, a fidelidade, esses são atributos que transformam uma nação como esta, uma cidade como esta, um bairro como o seu bairro, uma vizinhança como a sua vizinhança. Amém? Cornélio, suas orações foram ouvidas. E Deus não para por ali. É quando ele vai procurar onde estava Pedro. Onde Deus diz suas orações foram ouvidas, Deus não vai parar só com aquela palavra. Ele tem que fazer algo que demonstra que a oração daquele servo foi ouvida. Aleluia. Deus tem que fazer algo. Deus está preocupado em encontrar pessoas que as suas orações são ouvidas, para começar novos tempos para aquele bairro, para começar novas coisas para aquela nação, para começar novas coisas para aquela cidade. Aleluia! Então faça isso, para que Deus faça no seu bairro, usando a sua mão, usando a sua casa. Aleluia! Às vezes nem célula
Você vai ter dificuldade de criar uma célula na sua casa. Eu não consigo. Eu não consigo. Não! Veja que a primeira igreja começou aonde? Na casa de Cornélio. Aleluia! Porque a palavra, ela diz, ele e a sua casa. Ele fazendo muitas esmolas, muitas orações, aí a casa também era transformada. Entrava naquele ambiente. E dali, Deus desceu e disse, eu vou começar nesta casa. Amém? Eu vou começar nesta casa. Então a sua oração não pode só ser, Deus, abre esse lugar. Deus, eu quero esse emprego. Deus, eu quero aquilo. Não. Pare. A sua preocupação maior tem que ser do seu bairro, da sua casa. Porque Deus não tem como descer enquanto a sua casa está em pedaços. Aleluia. Enquanto a sua casa estiver em pedaços, Deus não tem como descer e dizer a sua casa ou a sua oração já está ouvida. Prepare-se. Diz para seu irmão, prepare-se. Prepare a sua casa. Entrega seu coração. Aleluia. Entrega seu coração e prepare sua casa. Porque este homem, ele não ficou somente na oração. Ele soube preparar a casa dele. Enquanto ele clamava e dava esmolas, algo estava acontecendo no mundo espiritual sobre a casa dele. E é daí que Deus vai descer e vai começar um novo trabalho. Uma nova época em que os gentios não imaginavam que poderia acontecer. Aleluia. Então, está na sua responsabilidade e na minha responsabilidade. Se você quer ver suas orações sendo respondidas, você precisa de se preparar. A primeira condição, temor ao Senhor, santidade. Amém? Santidade. É o meio pelo qual que nós chegamos na presença de Deus. Porque Ele diz, sê santo porque eu sou. E sem santidade ninguém verá Deus. Não só verá Deus. Sem santidade nossas orações não têm como serem respondidas. Aleluia. Santidade, ser santo. Então, para você ver suas orações a serem respondidas, ou seja, para Deus ouvir a sua oração, você tem que buscar a vontade de Deus. 1 de João. Busca a vontade de Deus, não a sua vontade. 1 de João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a segurança que temos para com Ele, que, se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dá atenção. Aleluia. A certeza, hoje no Novo Testamento em que nós estamos, que nos garante que realmente se eu fazer um pedido na presença dEle, Ele me ouve. É quando nós buscamos a vontade dEle. Veja que esses dois homens que nós mencionamos, primeiro eles buscaram a vontade de Deus. Em quem? Em oração, na fidelidade, no temor, em dar. E Deus respondeu. E aqui, este versículo está a dizer, esta é a segurança que temos para com Ele. Significa que se você reúne esses requisitos, você já tem a segurança. Amém? Que se fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus,
temos a certeza de que Ele nos dá atenção. Então, não tem como Deus prestar atenção à sua oração enquanto você não tem vida com Deus. Aleluia! Enquanto você não tem comunhão com Ele, enquanto você não busca a vontade dEle, não tem como mesmo Deus dar ouvidos à sua oração e dar a resposta daquilo que você pede. Aleluia! Saiba e conheça qual é a vontade de Deus. Naquele seu projeto que você desenhou, veja a vontade de Deus primeiro na sua vida. O que eu quero chegar? Aonde é que eu quero chegar com este plano? Será que há vontade de Deus neste plano ou não? É meu plano ou também contempla a vontade de Deus neste programa? E daí caminhe com o seu programa. Aleluia! Então, quando haver a vontade de Deus, quando você buscar a vontade de Deus antes de avançar, a palavra ela nos diz que aí não tem como Deus não nos dar atenção na nossa oração. Logo você vai ouvir que não, aquela empresa que o irmão fulano desenhou já está a funcionar. Por quê? Porque você contou também com a vontade de Deus naquele programa, naquele plano. Não foi somente seu plano, a vontade de Deus também esteve lá. Na oração de Cornélio, lá havia a vontade de Deus. E você vai ouvir a palavra dizendo que ele à tarde, de manhã, orava, clamava. Por quê? Porque era gentio, era aquele desprezado perante o judeu. Então, ele tinha que clamar para o quê? Para Deus também contemplar os gentios na graça do Senhor Jesus. E assim aconteceu. Amém? Então, nos nossos planos, nós temos que contar com a vontade de Deus. Não tem como progredirmos deixando a vontade de Deus atrás. Não tem como avançarmos. Primeiro temos que contar a vontade de Deus em nossos planos. Aleluia. Salmo 145. Desculpa. Salmo 145, 18 e 19. Dois versículos. Versículo 18 e versículo 19. O Senhor está junto de todos aqueles que invocam o seu nome, de todos que clamam por sua presença com sinceridade. Com sinceridade. Assim, Ele realiza os desejos daqueles que o reverenciam, ouve-os clamar por socorro e os salva. Aleluia. Versículo 19. Não, queria dizer, desculpa, 18. O Senhor está junto. Amém? Não está separado. Junto. Diga comigo, juntos. Juntos. O Senhor está junto de todos aqueles que invocam o seu nome. Esse é o primeiro ponto. 2. De todos que clamam por sua presença, está junto com esses. Com sinceridade. Versículo 19. 19. Assim, Ele realiza os desejos daqueles que o reverenciam. Temor e santidade. Aleluia. Ouve-os clamar por socorro e os salva. Aleluia. Estamos a ver aqui os requisitos que fazem com que as nossas orações sejam ouvidas. Primeiro ponto, temos que estar juntos. Eu e o Pai somos um, diz o Senhor Jesus. E você tem que ser um com o Espírito Santo, um com o Senhor Jesus, um com o Pai, para que as suas orações
sejam ouvidas na presença de Deus. Aleluia! E acima de tudo, Ele vai dizer que vai socorrer esses que já são um com Ele. Não tem como Deus fechar os ouvidos enquanto eles pedem por socorro. Deus vai socorrer esses e vai salvar-os do perigo. Aleluia! O meu casamento só falta um fio só para se desligar. Seja um com o Senhor. E o Senhor vai te socorrer. Você não tem como convencer o coração dela ou o coração dele. Só o Senhor, Ele sabe convencer. Por quê? Porque foi Ele que colocou o amor naquele primeiro dia. E assim que o amor parece estar a esfriar, Ele tem como também fabricar um novo amor para manter o relacionamento em dia. Então, por isso nós precisamos de sermos um com o Pai, um com o Senhor, um com o Espírito Santo, para termos o quê? Socorro e salvação. Aleluia! Aqueles que o reverenciam, eles alcançam o socorro e a salvação. Temor e santidade na presença do nosso Deus. Aleluia! Não só pedir, pedir. Não tem santidade, não tem reverência ao seu Deus. Não. Isso pode ser impossível. Deus precisa de pessoas que são um com Ele. Que sabem o que significa ser um com Ele. São esses que Deus procura no seu dia a dia. E você, para ver a resposta da sua oração, você precisa de ser um com o Pai. Se Jesus diz que eu e o Pai somos um, e a palavra diz que nós, o próprio Jesus diz que nós somos amigos dele, irmãos, significa que também é possível nós também nos tornarmos um com o Pai. Aleluia! É possível. É muito possível. Provérbios 28, 9. Provérbios 28, versículo 9. O que desvia o ouvido para não ouvir a lei, até mesmo a sua oração se torna abominável. Aleluia! O que desvia o seu ouvido para não ouvir essa lei aqui, escrita, até a sua própria oração torna-se o quê? Abominável na presença do Senhor. Aos ouvidos do Senhor, a oração dessa pessoa torna-se abominável. A oração dessa pessoa enjoa o coração de Deus. Deus não quer. Deus fecha o ouvido para não entrar a oração da pessoa que se desvia da lei do Senhor. Isso significa o quê? Que se desvia da obediência, que se desvia do temor, da santidade. Deus também, em resposta, Ele abomina a oração dessa pessoa. Misericórdia. Amém? Então, o que fazer para Deus não abominar a sua oração? Seja firme. Cultive a santidade cada dia. Seja humilde. Reconheça as suas falhas e entrega na presença de Deus. E continua a caminhar na sua oração, para que Deus ouça a sua oração. Aleluia! Salmos 18, versículo 1, 6.
18. 1. Eu te amo com todo o meu ser, ó Senhor, minha força. O Senhor é o meu penhasco e minha fortaleza. Quem me liberta é o meu Deus. Nele me abrigo, o meu rochedo, meu escudo e o poder que me salva, minha torre forte e o meu refúgio. O Senhor seja louvado, pois clamei a Deus por livramento e estou salvo dos meus inimigos. 6. No meu desespero, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. Aleluia. Minhas súplicas chegaram à sua presença e os seus ouvidos me deram atenção. Aleluia. Para que os ouvidos do Senhor dê atenção a seu clamor, você precisa de se posicionar na santidade. Aleluia. Se posicionar humilde, buscando a santidade, e Ele vai te socorrer. Ele vai ouvir a voz da sua súplica. A sua súplica vai chegar na presença dEle, nos ouvidos dEle. Não porque Deus está surdo, não. Não. Mas o que faz com que talvez a nossa oração não seja respondida na hora, no tempo, talvez pode ser que seja o distanciamento entre nós e o nosso Deus. Seja o que? O despreparo da nossa vida espiritual. Isso faz com que também a nossa oração não seja respondida ao tempo que nós precisamos, esperamos. Aleluia. Mas quando nós nos revestimos dessa vida santa, Deus, Ele ouve e nos socorre. Aleluia. Veja aqui um povo que clamou também, que teve dura serviço, mas decidiu clamar. Êxodo 2, 23 até 25. O povo de Israel no Egito. Vocês sabem muito bem a história do povo no Egito. Que eles estavam sendo escravizados. E não tinham outra coisa senão clamar ao Senhor. Começa a ler. Muito tempo se passou depois disso. Morreu o rei do Egito. E os israelitas gemiam e rogavam por socorro divino, debaixo de uma escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Ouvindo Deus o lamento do povo, e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. 25. Deus observou a vida dos israelitas e contemplou a situação deles. Aleluia. Aqui a Bíblia nos ensina que o clamor, esse clamor, irmãos, foi acompanhado com o temor, o reconhecimento que eles tinham de Deus, apesar daquilo que os egípcios faziam para aquele povo. Eles sabiam, tinham em mente no coração que nós temos um Deus. Por isso, não começaram primeiro a chorar, a murmurar, não. A palavra diz que eles gemeram. Eles foram clamando diante do Deus Altíssimo. Deus, até quando nós sairemos dessa situação? Até quando nós vamos sair desse sofrimento? Porque o Senhor disse que nós somos o povo escolhido seu. Até quando nós sofreremos? Ficaremos assim. E a palavra diz que esse clamor, feito com arrependimento, com temor, com fidelidade, subia
até aos céus. E Deus respondeu o clamor daquele povo. E um dia eles viram a salvação. Aleluia! Um dia viram a salvação. Temos também o exemplo do rei Ezequias, que no problema de saúde que ele teve, clamou ao Senhor e o Senhor respondeu. E a palavra diz que o Senhor acrescentou os anos de vida ao rei Ezequias. A oração que é dirigida com temor e humildade, essa oração pode também acrescentar os anos. Pode acrescentar o nível da sua prosperidade para outra dimensão. Aleluia. Pode acrescentar também o nível da sua prosperidade espiritual para outra dimensão espiritual. Aleluia. Aleluia. Eu estou a terminar. Oséias capítulo 7, versículo 4. Oséias 4:14. Desculpa, 4:14. No entanto, não castigarei vossas filhas por se prostituírem, nem vossas noras por adulterarem, porque os próprios homens se encontram com as meretrizes nos templos pagãos e participam dos sacrifícios oferecidos pelas prostitutas cultuais a seus deuses. Ora, um povo sem bom senso e sabedoria corre para atirar-se à ruína e destruição. Acho que falhei. Não é esse texto que eu queria. Não é. Não é não. Não é não. Então, para terminar, a Bíblia nos desafia a voltarmos a olhar para Deus com santidade, com sinceridade, com humildade, com a entrega do nosso coração para Deus. Aleluia. Sinceridade, entrega de coração, humildade e comunhão com Ele. Esses devem ser atributos, ou são atributos que nos levarão, ou que nos farão com que as nossas orações sejam ouvidas. Irmãos, aquele tempo ainda continua. Você pode não ver o anjo a dizer Cornélio, Antônio, mas nós, cada dia, cada tempo, temos o anjo do Senhor, temos o Espírito Santo, que nos afirma realmente, que traz a paz no nosso interior, que as nossas orações são ouvidas. Aleluia. Coloque-se de pé. Se você quer que as suas orações sejam ouvidas, encontre um momento aí onde você está. Você já viu os requisitos em Cornélio e em Daniel. O que fez com que Deus enviasse o anjo para dizer que vossas orações são ouvidas? A palavra em Cornélio, a palavra nos diz que ele foi o homem que dava muitas esmolas. Ele foi o homem que sabia o que significa entrega de coração. Ele foi o homem que sabia o que significa se humilhar. Ele foi o homem que sabia o que significa orar. Então você precisa de encontrar um tempo para também exercer o mesmo,
para que as suas orações sejam ouvidas. Aleluia. Aleluia.